nossa temática é dando munição ao inimigo. Observa como é complexo. Você tem um inimigo que você sabe que vai lhe destruir, você pegar, dar munição a ele, dar balas, dar artigos bélicos, né, armas que venham a lhe destruir. É falta de sabedoria, é falta até de amor próprio. Mas as pessoas estão vivendo assim, dando munição ao inimigo, ou seja, dando munição ao diabo para se autodestruir. É tanto que no Evangelho de João, vamos começar com um versículo, capítulo 8, versículo 34, traz a seguinte citação: disse Jesus: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, aquele que comete pecado é escravo do próprio diabo. Segundo aqui João 8,34, palavra de Jesus. E tem muita gente trabalhando para o diabo sem perceber, pensando que está servindo a Deus, sendo escravo do inimigo, fazendo rezas, fazendo preces, petições, agradecimento a tudo menos a Deus. Perceba que pouca gente, poucos são aqueles que, quando recebe qualquer dádiva, qualquer bênção, se dirige a Deus para agradecer. A prova é que quando um casal, a moça ou um rapaz tem aquele desejo de casar e tenta as dificuldades, que consegue aquilo, ou quando alguém tem vontade de fazer um curso superior e consegue, ou quando alguém quer comprar o seu carro, a sua moto, consegue algum bem, ou quando alguém está doente e consegue uma cura. Existe uma uma gama de necessidades humanas que as pessoas pedem porque vê o impossível. Aí aquela dádiva chega. Eu nunca vi ninguém fora do Evangelho, os crentes eu vejo, subir o monte para agradecer a Deus. Eu vou subir o monte e agradecer a Deus porque eu me formei, porque eu me casei, porque eu tive uma cura. Subir o monte é uma simbologia, tanto faz embaixo, no meio, dentro, não importa. Mas os profetas usavam muito esse expediente e fizeram até uma ação bonita. Vou subir o monte, só os crentes fazem, para agradecer a Deus. Mas em outro âmbito, as pessoas, quando conseguem ali a sua dádiva, a sua petição, se dirige a outras cidades, vai a Vitória, vai a Juazeiro, vai a Aparecida, vai a Lagoa Seca agradecer. Há pessoas que não são Deus, há seres que não são Deus, que simplesmente, a Bíblia diz: quem dorme no Senhor ressuscitará primeiro, e só há um no céu à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o próprio Cristo. Esse é ressurrecto. Leia a Epístola aos Tessalonicenses. Então, em vez dessas pessoas combater o inimigo, simplesmente se afeiçoa a ele. Porque quando nós começamos a colocar padrão, parâmetros, confiança, votos a outras pessoas, simplesmente somos tendenciosos a ofender a Deus. E quando ofendemos a Deus, pecamos. E quando pecamos, aí estamos dando fogo ao inimigo, estamos entregando a nossa alma, a nossa eternidade ao inimigo das nossas almas, o próprio diabo. A Bíblia ensina aqui em Tiago capítulo 4 e o versículo 7. Já li. Tem que falar como nordestino, para você entender. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então o que é que a Bíblia diz? Sujeite-se a Deus, dobre-se a Deus, agradeça a Deus, peça a Deus e resista ao diabo. Mas as pessoas estão pedindo ao diabo sem saber o que estão fazendo. Mas existem as igrejas evangélicas, existem os missionários, existe a Bíblia Sagrada, existe internet hoje, existe televisor, rádio, jornal, revista, livro, CD, DVD, esclarecendo o evangelho, e as pessoas simplesmente persistem em errar.
persiste em revelar os seus segredos, suas intimidades a coisas, a seres que não são Deus. E tem um ditado que diz, já que tocamos nessa deixa: nunca diga onde dói, porque provavelmente será o lugar onde o teu inimigo vai te atingir. Tem pessoas que falam demais. Eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor ali, minha fraqueza é essa, eu estou triste porque não consegui isso. Eu já tentei, mas não fui ouvido. E o diabo está ali escutando. Você confessando suas dores, sua intimidade, sua limitação, deixando de consultar a Deus. O diabo escuta e vai lá, vai catucar, ou vai cutucar a tua ferida para que você sofra. Sabe por que isso acontece? Porque o diabo, Satanás, foi sentenciado com a pior das sentenças. Sabe qual? Ele está desprovido de amar, ele não sabe amar. Ele até quer, mas não tem condição. Ele não tem condição de amar. Deus tirou esse dom dele e doeu muito. E doeu muito quando Deus tirou a condição de amar. Observe que quando algum pai de santo, alguém se entrega ao diabo, aquele primeiro momento vem a fartura, vem a prosperidade, mas quando cai a pessoa morre de morte terrível e perde a alma. Porque o diabo até tenta, mas não tem condição de amar, porque ele é infiel, ele é homicida, ele veio roubar, matar e destruir. E as pessoas ficam revelando a dor, ficam revelando a necessidade fora de Deus. Quando eu era criança, contava uma história, muita gente conhece, uma parábola, uma hipérbole, né? A figura de linguagem, do rei que pegou um sapo e queria matar ele. Disse: sapo, eu tenho o fogo e a água, você quer morrer aonde? Ele disse: não, me jogue no fogo, porque eu tenho medo d'água, eu não suporto água e não quero ir para água não, me jogue no fogo. Aí o rei disse: é assim, porque o rei não sabia qual a fraqueza do sapo. O sapo revelou que era o fogo, que era a água. Então o rei disse: vou botar na água para lhe torturar. Jogou o sapo na água, ele entrou de um lado e saiu do outro. Ele foi esperto. Se ele dissesse: não me jogue no fogo não, o rei teria jogado ele no fogo. Então até nas histórias, nas fábulas, existe alguma sabedoria. Mas eu não sei aonde chega a mediocridade dos seres humanos, que se dobra a seres, que se dobra a coisas para pedir, para agradecer, e deixam de pedir a Deus e começa a dar fogo, começa a dar arma, começa a munir o inimigo, o próprio diabo, para que ele venha e ataque a sua alma. E quando falo dar fogo, não estou falando agora de bala, de pólvora, de chumbo. Não estou falando de dinamite. Estou falando de negligência, de pecado. Estou falando de tudo que o ser humano faz, especialmente a idolatria que separa de Deus. Aí a Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas do diabo. Qual a armadura de Deus? É a Bíblia, é o Evangelho, é a oração, é o jejum, é a intercessão, é a devoção, é o amor, a negação às nossas inclinações, à nossa natureza carnal, para que o Espírito Santo opere e superabunde na nossa vida. Revestido de toda a armadura de Deus. Mas os homens estão se revestindo de outras coisas. Muitas pessoas não sabem que se
torna vulnerável pela expectativa que tem, pelo desejo que tem. Mas quando nós colocamos as nossas expectativas em Deus, quando nós confessamos a Deus, quando nós temos a convicção, as coisas acontecem. E o que é que você quis dizer aí que as pessoas são vulneráveis pela expectativa que cultivam? É que todo ser humano, isso faz parte da nossa natureza, se deixa de ser humano, vai ser tudo. Vai ser bicho bruto, vai ser psicopata, vai ser paranoico, vai ser tudo, menos humano. São os sonhos que nós temos, os desejos, as nossas necessidades de humano. Conta para Jesus, revela a Deus, não anda dizendo por aí não. Tem pessoas que têm um desejo, muitas vezes, de ter um bem material, de ter uma casa. Aí começa a dizer na uma e a outra, eu vou comprar um terreno ali, vou fazer isso ali, e as coisas começam a dar errado. Porque o olho grande da inveja, o diabo irá conspirar para a sua tristeza, ele não tem nada de bom. Ele trabalha para a nossa destruição e a gente, sem perceber, dá munição a ele, dá poder de fogo. Mas quando nós começamos a acreditar em Deus, quando nós, em primeiro lugar, como a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e as suas grandezas e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas querem buscar a Deus, mas também querem uma devoção, querem um caso extra. Um caso extra espiritual. Eu quero alguém mais na minha vida porque Deus é pouco, eu preciso de mais. E começa a buscar coisas, começa a buscar elementos fora do Evangelho. E lá vem as hostes da maldade do céu que estão em cima para nos destruir. Vamos ver se tem fundamento bíblico. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não quer dizer que ele está lá no céu, não, nos lugares dos recantos. Ele vai estar lá te vendo, te ouvindo, a tua prece não está chegando porque tu não está tendo convicção. Ele está lá só feito um radar, feito um coador, pegando as suas preces, porque tu não está fazendo de maneira certa. Então não adianta você querer lutar contra o homem, querer brigar, querer combater. A Bíblia diz, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, são demônios, príncipes. Toda cidade tem um príncipe, segundo a Bíblia. Principado é príncipe, né, espiritual. Príncipe é quem? É aquele demônio principal que fica na rua principal, no centro das cidades, especialmente as cidades pequenas, impetrando o mal, em nome de uma religião, contra os principados, as potestades que gera a destruição, os acidentes, as calamidades, contra os príncipes das trevas desse século. E sabe quem é o príncipe das trevas desse século? Vou dar exemplo: a pornografia. Muitas vezes o celular, que era para comunicar, que era para crescer, tem gente que está ali babando, está nem aí que morra gente, que se mude gente. Eu vejo muitas vezes no setor do trabalho as pessoas se acabando, sofrendo, e os outros lá com a boca aberta. Então, nunca se iluda, porque o inimigo de Deus e das nossas almas usará todos os recursos para nos destruir. Agora, o pior de tudo não é ele usar os recursos, não, é a gente dar recursos a ele. Me desculpa a expressão, me desculpa a citação, mas é muita burrice você deixar de consultar a Deus,
Você deixar de agradecer a Deus, você deixar de pedir a Deus e buscar mediador, medianeiro, uma saída diferente, e consultar o espírita, o vidente, o pai de santo, a mãe de santo, babalaorixá, tataraorixá, orixá, e assim sucessivamente. É falta de sabedoria. Dá todos os recursos ao diabo. Agora eu vou fazer uma pergunta: quais os recursos que você está usando para a sua salvação? Porque só temos um recurso, só temos uma saída, está em João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único recurso. Agora, para o diabo tem muito para você se perder. E Pedro, presbítero Pedro, com toda a sabedoria, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e o versículo 8, disse o seguinte: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está ao nosso redor, nunca se iluda. Está ao redor da nossa cidade circulando. Por quê? Porque ele é atrevido. A Bíblia diz: o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É atrevido. Todos sabem que Jesus é o Filho unigênito. Eu achei interessante ontem, lendo um livro de teoposia. Tem a teologia, a teoposia, a teosofia, a teologia. São ciências que tratam da Bíblia e da palavra de Deus. Ciências que tratam do espiritismo, do ocultismo, como a teosofia. Teo, né, Deus. E ontem eu estava lendo um livro de teopoesia, ou teopoético, que é a teologia da poesia, das letras hebraicas. Aí a gente entende toda a Bíblia. E vendo uma narrativa interessante. Vem no seminário, aquilo apagou da minha mente. Jesus, o Filho unigênito de Deus. Aí os seguidores do diabo dizem do diabo: o secundogênito de Deus. Secundogênito, sabe o que é secundogênito? Que é o segundo filho de Deus. Aí eu fiquei sem entender. Ora, se é unigênito, é único. A Bíblia nunca vimos o segundo, né? Segundo o grego. Então ele tem usado disso aí para enganar as pessoas. Jesus, o Filho unigênito, não tem segundo não. Então vai usar todos esses refúgios, todos esses amparatos, para iludir as pessoas que acreditam que estão certas, que acreditam ser as melhores pessoas do mundo. E o interessante, um pequeno comentário antes de terminar, é que o ateu ele não acredita que Deus existe. Ateu não acredita que Deus existe. E também tem muitos cristãos que são ateus. Os cristãos estão botando todo mundo agora. Todo mundo é cristão agora. Evangélico, não evangélico. Acredita que o diabo não existe. Ora, se o diabo não existe, Deus também não existe. Então torna-se um ateu. Aí por não acreditar em então, Deus... Diabo, sabe por que não acredita no diabo? Porque se casam, se dão em casamento, roubam, matam, furtam, falam, desmoralizam, não adoram, não glorificam. Então estão dizendo que o diabo não existe. E que não tem consequências. Então essa
É a maior e a melhor arma que o diabo tem usado, é a incredulidade. O pessoal não acreditar nele, achar que não tem pecado, que não tem consequência. Vamos ver se tem fundamento bíblico para terminar. Romanos, capítulo 3, versículo 3. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Essa incredulidade que a Bíblia fala não é só em relação a Deus, não. Tem incrédulo que acredita que Deus não existe. E tem incrédulo que acredita que o diabo não existe. Esse tipo de incrédulo fala como um cristão, anda com Bíblia, vai para a sua reunião cristã, mas peca. Quando eu falo peca, é o pecado depravado, degenerado. Faz tudo que não presta. Aí a Bíblia diz: alguns que foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Então vamos ter cuidado, não vamos dar fogo, poder de destruição a mais do que o nosso inimigo, o inimigo de Deus tem. Mas vamos andar em espírito e verdade, em renovação ao Evangelho. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.